noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Sintam-se todos irmanados nessa casa que foi montada primeiro no plano astral, depois veio para o plano físico e hoje ela está aqui de portas abertas para receber a cada um de nós como uma casa de luz, de amor e de amparo. Então que nesse momento nós possamos nos conectar com a espiritualidade que trabalha nesta casa, que nós possamos nos conectar com a espiritualidade maior, com a Mãe Maria, com Jesus, com Deus. Que nesse momento nós possamos nos entregar aos braços de Jesus. Fechem os olhos de vocês e imaginem Jesus, grande, imenso, iluminado na frente de vocês. É esse Jesus que durante essa noite vai estar cuidando de cada um de nós aqui. Vai estar derramando sobre cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E Ele sabe de tudo aquilo que nem mesmo nós sabemos que necessitamos. E nós sempre temos tanto a pedir. E todos os dias nós recebemos e recebemos e recebemos. E tão pouco agradecemos. Que nesse momento nós possamos agradecer. Durante esse momento que nós estamos aqui, que se operem em nós as curas necessárias, as limpezas, que a espiritualidade amiga visite os nossos lares, os nossos locais de trabalho, e que lá seja purificado, seja limpo de toda e qualquer energia ruim que lá possa haver. Que nesse momento aqui, entregues a Jesus e a espiritualidade maior, nós possamos absorver um pouquinho de conhecimento, de serenidade, de paz e de consolo na nossa vida, por vezes tão turbulenta. Que Jesus esteja conosco nesse momento. E como irmãos, iniciemos fazendo aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, gente, então como eu falei hoje, o tema da nossa palestra é bem democrático, né? Desse ninguém vai escapar. Pode escapar de muita coisa, mas de deixar a vida ninguém vai escapar, né? Então hoje nós vamos falar do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. E eu vou começar com a leitura do Evangelho, capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, da lição Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite foi encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus para nos instruir como um mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já é velho? Como pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai.
Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos respondeu a Jesus: Como pode isso acontecer? E Jesus lhe disse: És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. Porém vós não acolheis nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim, quando vos falar das coisas dos céus? Isso está extraído do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último evangelho que foi escrito e ele é o evangelho mais emocional de todos os 4 que foram publicados, porque é o evangelho que mais mostra o Jesus amoroso, aquele Jesus verdadeiro, porque João escreveu os evangelhos baseado nas histórias que Maria contava, nas histórias que o povo contava. O Evangelho de João foi escrito quase 100 anos depois do nascimento de Jesus. Então é um evangelho muito amoroso, que mostra o Jesus amoroso, que realmente era, que mostra Jesus já como sendo realmente o Filho de Deus, o Messias tão esperado. E nessa lição aqui, como pode nascer da carne e do Espírito, né? Então, a gente tem que se ater ali, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós somos hoje carne e temos um Espírito que nasceu do Espírito de Deus, que foi criado por Deus, né? E eu preciso compartilhar com vocês uma experiência que nós vivemos esse fim de semana, no domingo, alguns trabalhadores, alguns estudantes da casa. Nós fomos até Farroupilha e tinha um encontro regional com as UMES de Vacaria, de Caxias e de Bento. Então tinha trabalhadores e estudantes de toda a região. E eu sempre tive muita dificuldade em entender aquela lição do Evangelho que dizia assim: os últimos serão os primeiros, né? Como que os últimos serão os primeiros a entrar no reino dos céus? E aí no domingo eu disse que para mim já valeu o dia, porque eu voltei com o entendimento disso. Que talvez nós que estamos aqui vivendo o Espiritismo hoje, aprendendo o Espiritismo, porque viver o Espiritismo puro ainda nos é muito difícil, né? Ou nós estamos ainda aprendendo e tentando internalizar em nós o Espiritismo. Então, assim, talvez nós somos os primeiros a receber a última revelação. A primeira revelação foi através de Moisés, com os 10 mandamentos. A segunda revelação foi Jesus, com a imortalidade da alma, como Deus, como nosso Pai amoroso. E a terceira revelação, o Espiritismo nos traz, que é a sobrevivência do Espírito. E talvez nós que estamos hoje dentro das casas espíritas, que acreditamos na sobrevivência do Espírito, nós sejamos os primeiros a aceitar a última revelação. E talvez por isso nós temos mais condições de ser os primeiros a chegarmos ao reino dos céus. Não que nos garanta a chegada ao reino dos céus por nós sermos espíritas, mas nós sabemos todos os passos que nós precisamos para chegar até lá. Nós sabemos que não é pagando dízimo, que não é comprando indulgência, que nós vamos chegar ao reino dos céus. Nós sabemos que é trabalhando cada um para si e pelo próximo. Nós sabemos que o caminho para chegar lá é amando a nós, a Deus e aos nossos irmãos. É fazendo o bem. Então nós que estamos dentro das casas espíritas, talvez nós sejamos os últimos que acreditaram na verdadeira revelação e que são os primeiros que talvez podem adentrar o reino dos céus, dependendo daquilo que cada um faça com aquilo que já conhece. Então agora, acho que nós precisamos entrar no tema, né? Então o tema de hoje, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o retorno da vida corporal à vida espiritual. Os espíritos informam a Kardec primeiramente a distinção entre alma e espírito. Alma é o espírito quando ele está encarnado, ele é chamado de alma. Isso no espiritismo, tá? Nas outras religiões isso não faz muita diferença.
Mas quando vocês leem alma e espírito, tratando-se de doutrina espírita, alma é o espírito quando é encarnado. Desencarnou, volta a ser só espírito. Lembrando que esse nascer de novo, que ele fala ali, que Nicodemos questiona Jesus, como pode o homem nascer de novo? Eu desencarno aqui, vou para o lado de lá. Do lado de lá eu vivo um tempo na chamada erraticidade, que erraticidade não é um lugar, mas é um tempo, né? O tempo da erraticidade, que é enquanto eu estou desencarnada, esperando para encarnar de novo, que se eu não precisar encarnar de novo, eu não fico em erraticidade, eu vou para o meu local pré-definido. E quando eu estou pronta para voltar para a Terra, o que vai acontecendo com o meu espírito? O meu espírito vai se diminuindo, vai entrando num estado de dormência, já sabendo quem vai ser o meu pai, a minha mãe, os meus familiares, e o meu espírito vai diminuindo e eu vou devagarinho me aproximando e me acoplando ao feto que está sendo gerado no ventre da minha mãe. E quando nasce o bebê, o espírito acopla totalmente e ali ele permanece durante toda a nossa existência, a nossa nova existência terrena. Lembrando também para vocês, o espírito não mora dentro do corpo. Nós temos, enquanto aqui, todos nós aqui na Terra hoje, que estamos encarnados, nós temos o nosso corpo físico, que é a carne. Nós temos, vamos dizer assim, um xerox, que é o nosso perispírito, que é o que vai sobreviver quando nós formos para o lado de lá, é o que vai sobreviver, e o nosso espírito. E o nosso espírito não está dentro de nós. Nosso espírito está até uns 30 centímetros acima da nossa cabeça, ligado a nós, a nossa glândula pineal, que é bem no centro da cabeça, ligado a nós por um cordão de prata. E esse cordão de prata se estica quase que ao infinito e nos permite que todas as noites nós possamos ir ao plano espiritual, visitar os nossos entes queridos, visitar as nossas famílias espirituais, aprender, trabalhar, auxiliar, amparar e inclusive ir para locais de drogadição, de prostituição, dependendo daquilo que realmente eu sou. Então, antes de dormir, sempre, gente, aquela prece pedindo ao mentor da gente, que ele nos acompanhe durante a noite e que nos permita só irmos a bons lugares. Não tem vezes que a gente começa a dormir e dá aquele susto assim? Já é o espírito que... O espírito gosta tanto de ir para o plano espiritual que quando a gente mal dorme, ele já quer se libertar. E aí, às vezes, ainda a gente está naquele estado pré-sono ali, pré-sonambúlico, né? E o espírito já quer sair e a gente ainda dá aquela volta da lucidez, assim, e o espírito volta com tudo, né? Então, assim, todas as noites a gente vai para o plano espiritual. A gente fica pensando assim, quando eu morrer eu vou para o plano espiritual. Não, todas as noites nós vamos. E por que nós vamos? Porque lá é a nossa verdadeira morada. Quando a gente vai... Eu, por exemplo, que moro fora da minha cidade natal, da minha cidade de origem, eu adoro ir lá para o meu Papanduvinho, né? Então, assim, nós somos seres que somos de lá. Nós adoramos voltar para casa. Então, assim, todas as noites, todo sono é uma pequena morte. E isso quem diz é Chico, tá? Não sou eu, é Emmanuel que fala através de Chico. Todo sono é uma pequena morte. Então, o momento da morte não dói. Muitas pessoas falam assim, será que morrer dói? Não. Dizem que os espíritos informam que morrer é como dormir. Pode estar te doendo o motivo, a causa da tua morte. Por exemplo, se eu for morrer de um infarto, por exemplo, eu vou ter aquela dor extrema do infarto ali, antes. Mas a morte em si não dói. Ela é como dormir, tanto que você não consegue dimensionar se morreu ou se está vivo, né? Nos primeiros instantes ali. Então, já fica aí a primeira dica, né? Aí você vai pro lado de lá, você tem o teu corpo perispiritual, que é esse, que o que vai pro lado de lá, que fica do lado de lá é o perispírito, né? E o nosso corpo fica aqui. Então, assim, diferença entre morte e desencarne. O que morre? O nosso corpo físico. O nosso espírito desencarna. Nosso espírito, ele é ligado aqui e a gente tem alguns corpos perispirituais em volta da gente que são, vamos dizer assim, cortados, desatados lentamente do nosso corpo. Começa o desligamento aqui pela região visceral, passando depois aqui na região cardíaca, né? Sendo desligados aqui.
e depois, por último, aqui na região cerebral. Tanto que o corpo inteiro morre, quando é para doação de órgãos, né? O corpo morre e o que se espera é a morte cerebral para ser confirmada a morte do indivíduo, né? Em muitos casos, no físico do corpo, né? Mas o desligamento começa assim também. Então, assim, os espíritos... Agora vamos mesmo entrar no tema da nossa palestra. Só fazendo uns pequenos adendos assim antes, né? Os espíritos informaram a Kardec que existem 4 tipos de desencarne. 4 formas da gente voltar para a nossa vida real, que é a vida espiritual. Número 1, morte natural ou por enfermidade. Número 2, morte acidental ou violenta. Suicídio e mortes coletivas. E quando nós morremos, quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser nós mesmos. Tá? Não tem uma ilusão de que eu vou desencarnar ou que o meu familiar desencarnou, agora ele virou anjo, agora ele vai cuidar de nós lá de cima. Gente, quem desencarna precisa de muita oração, como eu já falei para vocês. Parem de colocar, jogar para o espírito que agora você tem que cuidar de nós. Às vezes ele não tem condição de cuidar nem dele, porque não tem conhecimento de como agir no plano espiritual. Né? Então, assim, não é porque que nós desencarnamos que nós vamos para o lado de lá e vamos virar ser de luz. Nós vamos continuar sendo exatamente quem nós somos. Hoje eu estou aqui dando palestra para vocês, dando palestra não, porque eu não sou palestrante, sou contadora de história, né? Eu estou aqui contando uma história para vocês, eu sou essa Rosane, a Rosane que vocês conhecem aí da rua. Se eu sair daqui de São Marcos amanhã e for para Caxias, a Rosane que vai para Caxias é a mesma, não é? Se vocês forem amanhã para um outro lugar, para Vacaria, sei lá, é a mesma pessoa que vai. Não muda. Assim é para o plano espiritual. Ninguém adquire melhor ou pior situação. Pior situação, eu vou dizer para vocês que adquire. Porque aqui, como eu sempre digo, aqui enquanto a gente está andando na Terra, a gente coloca aquela máscara, né? Passa o verniz social e sai se mostrar para a sociedade. Aqui a gente consegue disfarçar quem a gente é. Do lado de lá, não. Do lado de lá, quando nós deixarmos o nosso corpo físico aqui, nós vamos ser atraídos para junto daqueles com quem a gente mais se afiniza. Então, se eu me afinizo com pessoas que trabalham para o bem, com pessoas que gostam de mais amizade, que vibram melhor, que vibram na luz, que vibram no bem, é para esse tipo de lugar que eu vou morar. Se eu tive uma vida toda errada por aqui, não tem como eu querer ir para um lugar bom. Eu sempre ouço assim o Milton Stuck, que as pessoas chegam até ele e perguntam assim, eu queria tanto saber como está o meu ente querido que desencarnou, né? E aí ele dá uma resposta tão simples e tão verdadeira, que eu vou dizer para vocês qual é. Ele diz assim, como era o teu ente querido? Ele era bom aqui na Terra? Ele era muito bom. Então ele está num lugar bom, não precisa se preocupar. Então assim, a cada um segundo as suas obras. O que nós estamos fazendo hoje, a forma como nós estamos vivendo hoje, é a forma como nós vamos viver no plano espiritual. Não tem diferença, nós vamos nos melhorar no plano espiritual, depois que nós saímos daqui. Só melhorar, porque a lei do progresso não falha, nem aqui nem lá. Porque aqui muitas vezes nós progredimos na força do ódio mesmo, né? Na força da luta, na força do empurrão. E mesmo não querendo, a gente progride. E lá a gente progride porque a gente vê que é bom produzir, progredir, porque cada vez mais a gente quer ir para lugares melhores, dos quais a gente tem notícia do lado de lá. Então, falando primeiro de morte natural. Dizem que é o modo mais fácil de se passar para o lado de lá. Quando a pessoa fica doente, quando adoece, tem aquele tempo para fazer o balanço da vida, né? O que eu errei, o que eu acertei. Outra dica para vocês. Se vocês têm dúvidas assim de onde eu vou depois que eu desencarnar, né? Tem um livro que fala O Céu e o Inferno, que é um dos livros do Pentateuco do Kardec. E no Céu e Inferno ele pergunta aos espíritos: como era a tua vida na Terra? Eu na Terra eu gostava de fazer o bem, eu era uma pessoa boa, eu vivia assim, assado. Como você vive no plano espiritual? Eu vivo muito bem, eu vivo num lugar bonito. E aí ele pergunta a outros espíritos: e você, como vivia na Terra? Eu era vida louca. Minha vida era droga,
minha vida era fazer mal para os outros, matei, fiz tudo que devia, que não devia. Como é a tua vida no plano espiritual? A minha vida no plano espiritual não é nada fácil. Então, gente, se a gente tiver dúvida de como vai ser o nosso lar no plano espiritual, peguem para ler o livro Céu e o Inferno, que ali vocês vão achar exemplos de pessoas como nós, que agiam como nós e onde elas vivem. E a gente vai se encaixar em algum dos perfis que se apresentam lá. Então, voltando à questão da morte natural. A gente tem nesse tempo da doença ou do envelhecimento, o tempo de fazer o balanço da vida da gente, né? O balanço dos erros, dos acertos. A gente pode consertar muitas coisas, né? Eu escutei esses dias uma moça falar que a tia ficou doente, teve um câncer que durou mais ou menos 1 ano, e ela não falava com o filho, e o filho não queria saber dela. Todas as vezes que ela ligava para o filho, eles discutiam, e depois, no final, ela desistiu de ligar e ficou bem doente, ficou acamada. E aí, quando ficou na UTI um bom tempo, e o filho morava numa outra cidade, aí quando o filho vem visitar ela, e muitas vezes a gente pergunta assim, né, meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que a pessoa não vai embora, né? Que já está ali naquele sofrimento extremo, dias, meses, às vezes, né? E essa moça conta que quando ela entrou para visitar a tia, ela viu um moço debruçado em cima da tia, chorando muito. E quando ela chegou para ver quem era o filho dela, que veio pedir perdão para ela. Então, quer dizer, no último instante, o filho veio pedir o perdão. Então, às vezes, é Deus que coloca esse tipo de coisa, que estica a vida de uma pessoa, que fica dando fluido ali, para que algum bem maior aconteça, para que essa mãe fosse sem o peso do filho não perdoá-la ou dela não ter perdoado, né? Então, assim, é uma forma, no final da vida, não está escrito lá nos evangelhos, acerta o passo com o teu irmão enquanto caminham pela mesma estrada, enquanto caminham pelo mesmo lado da estrada. É as oportunidades que a vida nos dá de fazer os acertos e passar para o lado de lá melhor. Tem também a questão da oração. O avô está lá, 92 anos e não desencarna. Por quê? Porque a família está rezando em volta, né? E a gente, como não tem noção da força que a oração tem, a gente reza e diz assim, ai Jesus, a espiritualidade, Deus ajuda o vô, Deus ajuda o nono aqui, porque o nono melhore, para que o nono fique bem. E o nono já está quase passando da hora de desencarnar e a família fica ali dando injeção de fluido, né? Porque toda oração é fluido. Nessas horas a gente vê que a oração funciona. E aí a pessoa fica ali, não desencarna preso. Por quê? Porque a família, por mais que tenha 92 anos e esteja doente, a gente quer que a pessoa esteja ali conosco, né? E aí o que a espiritualidade faz? Pega todo aquele fluido de oração que a família fez, dá uma injeção desses fluidos todos nele, e o que acontece? O nono melhora. O nono melhorou, sentou, pediu sopa, aí a família relaxa, amanhã o nono morre. O corpo do nono morre e o espírito do nono vai desprendido para o lado de lá. Então, assim, muitas vezes a nossa oração para um doente tem que ser assim, não para que o doente fique, mas que seja que Deus faça pelo melhor. Porque a gente tem que, inclusive, ser desprendido daqueles que a gente ama. Que o verdadeiro amor não prende, né? Se eu pegar um punhado de areia e apertar na minha mão, o que vai acontecer? A areia vai vazar toda, né? Se eu pegar um pouco de areia e segurar na minha mão, ela vai permanecer ali. O amor tem que ser assim. O amor tem que ser livre, inclusive na hora da despedida, ainda que seja doloroso. Mas a gente tem que se desprender, para que eles possam também ir em paz. Então, assim, nesse momento, aqueles que morrem, que desencarnam de morte natural, eles já vão recebendo o amparo do lado de lá. Eles já vão, quantas vezes os mais velhos, ou quando a pessoa está mais nova, está sob efeito de remédios, eles falam dos desencarnados que já foram antes deles. Quantas vezes eles dizem assim, eu estou vendo a minha mãe, eu estou vendo meu pai, eu estou vendo a minha avó aqui no quarto. Chamam por pessoas, falam o nome de pessoas que já são desencarnadas. Já é a espiritualidade que está vindo ali para amparar, para socorrer. Porque eu preciso dizer para vocês que do mesmo jeito que ninguém nasce sozinho, ninguém desencarna sozinho. E aí eu faço outra pergunta para vocês. Quanto nós estamos
mergulhados no plano espiritual ou o plano espiritual está mergulhado em nós. Porque eu estou numa cama de hospital, desencarnando, aqui do lado está minha família, aqui do lado está a espiritualidade que veio me buscar. Eu deixo o meu corpo físico, me levanto, dou a mão para a espiritualidade. Eu saí de onde eu estava? Não saí, né? Eu continuo ali. Eu só saí do corpo e eu já estou na espiritualidade. Então a espiritualidade está do nosso lado. De certa forma nós estamos mergulhados na espiritualidade. Só que com o nosso corpo físico. Depois esse espírito vai ser levado para as moradas dele, né? Para o lugar que ele se afiniza. Mas naquele momento do desencarne, o plano espiritual é aqui, do nosso lado. Se um de vocês desencarnar agora aqui assistindo a palestra, vocês vão ficar onde? Do ladinho do corpo, olhando o corpo e perguntando o que aconteceu, não é? É assim que as coisas acontecem. Quando chegar na morte acidental, eu vou contar uma coisinha para vocês. Então, assim, não esqueçam nunca que a pessoa que foi continua sendo exatamente quem é. A morte natural, a morte por doença, por mais que muitas vezes seja muito doloroso o processo, é um bem para o espírito. Porque o espírito já passa para o lado de lá confortado e conformado com a situação. Então, segundo a espiritualidade, a morte natural, seja por ser velho, seja por falência de órgãos, seja por doença, é o melhor tipo de morte que se tem. Porque a gente já purga muitas das nossas coisas erradas ainda aqui enquanto doentes, né? Segundo tipo de morte, morte acidental ou morte violenta. Aqui entra acidentes de todo tipo, entra quedas de alto de prédio, entra quedas no trabalho, entra alguns tipos de acidente de trabalho, né? Bala perdida, assassinato, morte por explosão, entra tudo em morte por guerra, né? Entra tudo nesse tipo de morte violenta. E ela pode ser acidental ou violenta. É o mesmo tipo de morte. Para o espírito, o impacto é o mesmo. E aí, a gente se pergunta assim, ai, tão novo, vamos para a história do meu filho, 19 anos, um acidente besta, estavam em 5 no carro, só ele foi. Será que era o tempo? Era o tempo. Quem morre, quem desencarna, mesmo que seja de bala perdida, era o tempo de ir embora. Ninguém, só vai antes do tempo suicida. Não existe acidente no plano de Deus. Estava tudo demarcado. A gente diz assim, ai, é a hora de morrer. Não existe hora de morrer. Em nenhum lugar está escrito, vai ter dia e hora marcado. Em nenhum lugar está marcado que a Rosane vai morrer dia 25 de agosto de 2052, às 22 horas e 37 minutos. Está marcado que a Rosane vai morrer, talvez com 70, quando a Rosane fizer 75 anos, é o ano do desencarne da Rosane. E ali vai acontecer alguma coisa, alguma situação que a própria espiritualidade vai trabalhar para que ocorra o meu desencarne da melhor forma possível dentro daquilo que já foi planejado, seja por doença, seja por morte violenta, seja por morte acidental ou por morte coletiva. Então, assim, há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Importante lembrar, não existe erro no planejamento divino. O nosso tipo de morte já está no nosso planejamento reencarnatório. E a gente pensa assim, meu Deus, aconteceu um acidente, tá lá, e o SAMU não chega, a ambulância não chega, ninguém chega. Gente, o nosso mentor, quando chegar a hora da gente desencarnar, ele já vai saber, ele já vai estar ali junto conosco, porque chegou o momento. E já vem toda a espiritualidade, a nossa espiritualidade amiga, vem também em nosso amparo. Tá marcado para mim desencarnar de acidente entre São Marcos e Pedras Brancas. A equipe espiritual que vai vir para o meu socorro, até 1 hora antes do acidente ocorrer, ela já vai estar ali de prontidão para me amparar, para me levar para as colônias.
O Júnior fala numa carta que do acidente nada vi, nada senti. Fui retirado e quando me dei conta já estava sendo amparado pelos amigos da luz. O Júnior nunca falou de nenhum familiar nosso que tivesse amparado ele. Ele sempre fala dos amigos da luz. Ele nunca se dirigiu a nenhum familiar. E falam também que os mentores e aqueles que vêm amparar, eles não deixam sequer o acidentado olhar para trás e ver a cena do acidente, para que ele não leve no espírito dele, como última lembrança dele na Terra, a imagem muitas vezes destroçada do corpo dele que foi acidentado ou que foi mutilado por uma guerra ou coisa assim. Então a espiritualidade nos ama. E depois, pouco a pouco, a partir do momento que a gente vai melhorando, vai recuperando as nossas forças do lado de lá como espírito, é que as coisas vão sendo mostradas para nós. Como foi, como é que aconteceu. Porque muitas vezes a gente não vai ter nem noção de que a gente está desencarnado. A gente pode ter o impacto do choque do acidente ali, mas a gente pode achar que continua vivo. Tanto que o Júnior diz, do acidente, nada vi, nada senti. Então, graças a Deus, né? Nada viu, nada sentiu, mas sabe exatamente como aconteceu. Tanto que ele fala, entre tantos, porque só eu? Porque era o tempo dele. O tempo dele havia se extinguido. Então, eles vão de imediato, quando é de acidente, eles vão de imediato ou para as colônias de socorro. Lembrando vocês que nós temos uma colônia de socorro bem pertinho de nós, aqui em cima do Rio das Antas, né? Provavelmente, se acontecer conosco alguma coisa, vai ser o primeiro lugar pelo qual nós vamos passar, vai ser ali. E depois nós vamos ser levados pela espiritualidade até aos hospitais do plano astral e depois as nossas moradas, né? Morte por suicídio. Eu prefiro chamar de acidente da razão, porque a gente tem um instinto tão grande de se proteger, né? Quando a gente queima um dedo, por exemplo, assim, que a gente vai encostar no fogo, ninguém pega num braseiro, né? A gente tem um instinto de autodefesa. Então eu acho assim que para uma pessoa cometer o suicídio, ela não está com a razão dela no seu perfeito estado normal de racionalidade, né? Então assim, eu gosto do termo acidentado da razão, para a gente falar para os suicidas, né? Porque ninguém, é a única morte que ocorre, então, o único desencarne que ocorre fora do tempo, e ninguém vem para a Terra para ser suicida. Ninguém. Ninguém está, no planejamento reencarnatório de ninguém está escrito, aos 20 anos vai cometer suicídio. Não. Só que o que acontece? Nós somos espíritos milenares. Nós vivemos centenas de encarnações, para não dizer talvez milhares, e nós fomos adquirindo dívidas, e nós fomos adquirindo inimizades. Nós fizemos muito mal, porque a gente já foi guerreiro, a gente já foi canibal. Então, assim, e tem espíritos que estão ainda muito atrasados. Nós estamos num processo evolutivo, estamos aqui. Mas os nossos, aqueles que nós fizemos mal no passado, muitas vezes podem nos encontrar ainda com desejo de vingança. Se a gente assistir, por exemplo, uma série Vikings, o Último Reino, se a gente for assistir, é guerra, guerra, guerra. Matavam aldeias inteiras. Vocês já pensaram o ódio que alguém pode ter da gente, porque a gente pode ser um daqueles cavaleiros que ia de lança lá matar? Vocês já conseguem imaginar o ódio que alguém pode guardar de nós? E aí esse espírito vem e ele nos encontra. E aí ele começa a nos sugestionar, né? Ele começa a falar no ouvido, até causar uma obsessão grave, uma obsessão séria, uma subjugação, o que acaba levando ao suicídio. Então o suicida, ele não pode ser julgado, né? Neiva, posso citar o exemplo da Camila? A Neiva tem uma filha que cometeu o acidente da razão, e na primeira carta que a Camila escreve, ela diz assim: caí viva do lado de cá, e eles debochavam de mim. É isso mesmo. Pessoas que eu não conhecia, que eram os obsessores dela. Então, gente, o preconceito contra o suicida, outra coisa que a Camila escreveu também, o preconceito contra o suicida só existe aqui no plano terreno.
Do lado de lá, eles são tratados exatamente, os que são obsediados, claro, né? Os que tiram a própria vida por orgulho, por não querer passar por uma doença, ou por não querer passar pelo sofrimento, é diferente, né? Mas no caso das obsessões, que é a grande maioria dos casos de suicídio, de acidente da razão hoje, eles são amparados do lado de lá como alguém que morreu, um jovem que morreu de câncer, por exemplo. Então, assim, não tenhamos preconceito com os suicidas mais. Chega disso. Chega daquele tempo que eles eram enterrados no canto do cemitério, né? Porque eles eram suicidas, que não podia nem o padre ir fazer a encomendação do corpo, que se chamava, né? Então, não tenhamos... Quando acontece coisas assim, tá chegando aí o Setembro Amarelo, que a gente vai fazer um mês inteiro de conscientização sobre o suicídio, né? Então, assim, que a gente imita muita oração, porque eles precisam de muita oração, de muito amparo para eles se restabelecer. Porque além de todo o peso do desligamento, porque eles não querem sair, eles não querem morrer, eles querem sair daquele sofrimento, daquela agonia que eles estão vivendo. Então, sempre que a gente souber de um caso, de um acidente da razão, que a gente imita muita oração, muita, porque do mesmo jeito que a oração manda o fluido bom lá pro nono fica bom no hospital, a oração chega pro lado de lá, porque a distância nossa, entre nós e Jesus, entre nós e a espiritualidade, é sempre uma prece. Então, quando a gente souber que tem um caso de suicida, quando a gente lembrar de qualquer suicida, qualquer pessoa que cometeu esse ato, que a gente imita um bom pensamento, que a gente, se for conhecido, que a gente imita, cubra essa pessoa de luz, que a gente vai estar fazendo caridade, que muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei como fazer a caridade. Faz uma prece por um desencarnado, faz uma prece por um acidentado da razão, é caridade. Faz uma prece por todas aquelas pessoas que estão internadas lá no hospital, é caridade. Está contando pontinho lá, no nosso lugar que nós vamos querer habitar. Ninguém quer ir para lugar ruim, né? Então, assim, a prece pelo próximo, às vezes a gente vale mais do que um pão que você dê para eles. Então, gente, não há ninguém que morra fora do tempo, a não ser o suicida. E o suicida, geralmente, ele não é suicida de primeira vez, tá? Ele vem, geralmente, para vencer essa tendência ao suicídio, que muitas vezes não é fácil. Aí, então... temos o quarto tipo, que são as mortes coletivas. E ultimamente nós tivemos tantas, né? Com a Covid, com as guerras que estão aí espalhadas pelo mundo, aviões que caem, são tragédias naturais que acontecem, né? No Rio de Janeiro, todos os anos, verão, eles têm aquela... Rio de Janeiro, o litoral paulista, né? Tem aquela quantidade de morte coletiva, assim, por acidentes naturais, né? Ônibus que caem em ribanceira e morre, sei lá, 10, 12, 15, 20, às vezes mais, né? O Divaldo nos fala que isso são fenômenos kármicos decorrentes da lei de causa e efeito. Que aqueles que coletivamente magoaram alguém, feriram a coletividade, virão juntos para expiar, para pagar pelo aquilo que fizeram, para sanar os seus erros. Eles se encontram para resgatarem os erros. E eles podem não ter ligação um com o outro. Tipo assim, eu cometi um erro, vamos citar um exemplo do nosso tempo, assim. Eu sei que um produto não pode ser usado na agricultura, mas eu não estou nem aí, eu quero vender o meu produto. Eu sei que aquele produto, ao longo do consumo daquele produto, causa câncer. Pode causar câncer em um determinado grupo de pessoas, mas eu não estou nem aí, eu quero vender o meu produto, porque o meu produto é bom, vai fazer a lavoura produzir, não estou nem aí se daqui 20 anos vai ter 30, 40, 50 mil pessoas cancerosas por causa do meu produto, eu quero vender. Eu estou me comprometendo com a coletividade. E aí tem um outro cara lá que fez um medicamento, o medicamento não era seguro, o medicamento causava, sei lá, Alzheimer. E tem 5 milhões de pessoas na Terra com Alzheimer por causa do medicamento que eu produzi, que não era seguro. Que eu sabia que não era seguro, que se sabia que não era seguro, mas a gente fez. Esse povo aí na época da pandemia, que roubou até não poder mais, que superfaturou, como é que chama? Instrumentação médica, aparelhos respiratórios e tal, que nunca chegaram aos hospitais e que as pessoas, milhares de pessoas morreram, estão se comprometendo coletivamente.
Então, de repente, lá no futuro, o cara do agrotóxico, o cara do remédio e o político corrupto vão se unir e vão morrer de forma coletiva. Talvez num acidente de avião, talvez, sei lá, numa explosão, em algo assim. Então, assim, eles não necessitam, Boate Kiss, por exemplo, eles não necessitam de ter um conhecimento entre si. Podem ser pessoas totalmente estranhas, como ocorreu no avião da Chape, né, também, que foi uma morte coletiva. Podem não ter conhecimento nenhum entre eles, mas todos eles têm uma dívida com a coletividade. E aí, então, eles vão de forma coletiva também. E cada um precisa, cada um que desencarna, ele desencarna de uma forma de aprendizado. E eles são muitas vezes, quando dá, por exemplo, um tsunami ou uma morte por vendaval, essas mortes que dá nos fim de ano aí no Rio de Janeiro, São Paulo, que dá, parece assim, que sempre nas viradas de ano tem essas coisas. As pessoas são atraídas para esses locais. Quem está marcado num desencarne coletivo, as pessoas são atraídas para esse local, porque ali vai acontecer. E a espiritualidade trabalha para isso também. Então, tsunami, terremoto, chuvarada, furacão, ou os desastres anunciados pela improvidência do homem, né? Por exemplo, o caso das barragens de Mariana, de Brumadinho, o ataque às Torres Gêmeas, a Boate Kiss, o avião da Chape, foram mortes coletivas ocasionadas por quê? Por erro humano, né? Então, assim, eles se comprometem com a culpa pelos interesses mesquinhos que tem. Aquele exemplo que eu falei do cara que queria vender o agrotóxico dele, eu quero fazer meu dinheiro, né? Então, assim, nas mortes coletivas não tem nenhum injustiçado na lei divina. Todos os que desencarnam na morte coletiva também estavam no tempo de desencarnar e daquela forma. O socorro é imediato. E André Luiz fala um exemplo, tem uma história que ele fala, não sei em que livro, eu me lembro a história, mas não me peço em que livro. E ele fala de um avião que caiu, e era um avião pequeno e tinha 15 pessoas dentro do avião. E aí a equipe socorrista caiu no meio do mato, né? As equipes de terra ainda não sabiam nem que tinha caído, e as equipes espirituais já estavam lá trabalhando no resgate, e socorrendo e acudindo e tal. E aí o mentor chega para um deles e diz assim, tem 6 que vão ter um tratamento diferenciado. Aí ele olha e diz assim, mas por que 6? Se eles são 14? Aí, por que 6 vão ter tratamento diferenciado? Aí ele disse assim, porque esses 6 eram trabalhadores do bem. Esses merecem um tratamento especial. Então, a cada um segundo as suas obras. Porque assim, o acidente é um. O desencarne é para todos. E o socorro é individual. De acordo com o que cada um merece. Então, assim, é a justiça divina agindo até na hora do socorro. O socorro vai ser dado a todos, mas a alguns de forma especial. Aqueles que já trabalhavam no bem, aqueles que já agiam no bem, aqueles que já eram os que mais amavam, né? Porque nessa hora não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter influência política, influência social. Nessa hora o que vai valer é o que você fez e o que você leva no teu coração. E já nesses lugares onde vai ocorrer essas grandes tragédias coletivas, a espiritualidade forma hospitais em cima. Não sei se vocês chegaram a ler No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, que é um livro que ele fala da pandemia, e ele fala dos hospitais que foram formados no astral das cidades. Antes da pandemia se instalar, antes da mortalidade se instalar, eles estavam com os hospitais prontos. Porque a espiritualidade já sabe tudo o que vai acontecer na Terra. Nós não estamos à deriva. Ninguém está à deriva. Nem o vírus que saiu à deriva. Eu olho para trás hoje e eu acho que esse vírus veio para dar um up muito grande assim em tecnologia e muita coisa. Foi sofrido, foi muito sofrido. Quantas pessoas, quantos entes queridos que foram embora. Mas era para ser assim. A gente não tem que ficar questionando Deus, questionando as leis divinas. Einstein, eu vou repetir, Einstein, que é um dos maiores gênios do nosso tempo, disse, Deus não joga dados. E eu li uma coisa essa semana que diz assim, Deus é matemático.
Deus não erra a conta. E é uma verdade. Então nós não precisamos ficar questionando Deus. Nós temos que questionar quem? Eu. Sempre. Eu não tenho que questionar o que o meu vizinho faz, o que o meu parente faz, o que aquela pessoa que eu não gosto faz. Eu tenho que questionar eu. Para eu, se caso eu cair no meu avião, eu possa ter um tratamento especial também. Então, gente, a lei de Deus é que rege os nossos destinos. Não nos esqueçamos nunca disso. O tipo do nosso desencarne, nós já assinamos lá no nosso planejamento reencarnatório. E como nós seremos acolhidos é conforme nós estejamos planejando agora. Como eu estou planejando o meu acolhimento no plano espiritual? É de acordo com como eu estou vivendo aqui na Terra. É de acordo com como eu estou tratando a atendente da farmácia. É de acordo com como eu estou tratando o moço que coleta o lixo. É de acordo com como eu estou tratando a pessoa que me dá emprego. É de acordo com como eu estou tratando o meu marido dentro de casa. De acordo com como eu estou tratando a professora do meu filho. É de acordo com como eu estou vivendo a minha vida. Então, gente, hoje a gente está aqui na palestra se tratando, se melhorando, né? Eu sempre digo assim, que sempre que a gente vem a uma casa espírita, se a gente não sai um pouquinho melhor, moralmente e espiritualmente falando, a gente sai melhor de corpo, porque a gente recebe bastante fluido que vem do plano astral, né? Então, que a gente possa ir para casa hoje na certeza de que o meu destino está traçado, que eu não sei quando é, pode ser ainda essa noite, então que eu possa acertar meu passo, que eu possa dormir de bem com alguém que eu possa ter ofendido, que eu saiba pedir perdão, que eu saiba ser humilde, que eu saiba levar minha vida com retidão, porque a gente não sabe qual será a nossa curva da estrada. A gente não sabe qual será o nosso último abraço, o nosso último beijo. Então que a gente faça todos os nossos dias valerem a pena, porque a vida está aqui para ser vivida. Porque Jesus disse que Deus nos deu vida e vida em abundância. Então Deus quer que nós vivamos bem. Deus não quer que a gente diga assim, como é que você vai? Ah, vou como Deus manda. Deus manda que a gente viva abundantemente, que a gente viva bem, que a gente busque a nossa felicidade, que a gente busque a nossa saúde física, mental e espiritual. É para isso que nós estamos aqui, para nos melhorarmos, para melhorar quem está do nosso lado, para ajudar a melhorar quem caminha com a gente. Para a gente olhar para uma pessoa que sofre e saber estender a mão. Para a gente olhar para aquela pessoa que está caminhando na rua num dia frio de chinelo, que a gente saiba botar a mão no bolso e dizer assim, eu vou ali comprar um par de meia e um calçadinho, nem que seja o mais baratinho, mas que possa aquecer. Quando a gente vê alguém, uma criança passando fome, alguém passando frio, alguém passando por dificuldade, alguém chorando, a partida de alguém, que a gente saiba ser caridoso, de ir lá e dar um abraço, de dar um beijo, dizer eu tô aqui se você precisar, porque é assim que a gente vai ganhando os nossos bônus lá do lado de lá. Eu não preciso fazer grandes coisas, eu não preciso doar um caminhão de brinquedo, eu posso doar uma bola para uma criança, fazer a minha caridade em silêncio, quietinha, e todos os dias fazer um pouquinho, se não for pelo outro, que seja por mim. Se eu não puder fazer por alguém que está fora da minha casa, que eu possa fazer por quem está dentro da minha casa. Porque a caridade começa dentro do lar. Fazer o bem ao próximo é aquele que está mais próximo de ti. Que muitas vezes é aquele que está dentro da tua casa e tu não consegue fazer o bem. Muitas vezes a gente fica procurando assim, qual seria a minha missão de vida? Talvez a tua missão de vida seja só tratar bem o teu pai e tua mãe. Seja só você se dar bem com aquele teu irmão. Então que a gente vá para casa hoje com o nosso coração cheio de luz, de amor e de esperança. Que a gente vá para casa na certeza de que quando a gente passar para o lado de lá, nós seremos amparados e bem amparados
porque nós queremos viver uma vida reta e justa e boa, sendo bons aos outros, sendo bons a nós mesmos. Então, sempre que possível, uma prece por quem precisa, uma caridade material por alguém que passa por nós, e que nós possamos ser cada dia melhores, um pouquinho por dia. Se eu me decidir melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho na semana que vem, todos os dias, façam uma meta, primeiro para 7 dias. Se vocês conseguirem ser bons por 7 dias, prorroguem para mais 7 e vão prorrogando. Pensem como Santo Agostinho pensava todas as noites, como foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. E com certeza, quando terminar o ano de 2023, vocês vão ser muito melhores do que agora, terminando o mês de agosto. Então eu peço, nesse momento, vocês cerrem os olhos de vocês e agradeçam a Jesus, a Deus, e agradeçam aos pais de vocês por terem recebido vocês, espíritos imortais que são. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe, pela vida, pelo corpo físico, pelo alimento, pela educação. Muito obrigada. Obrigado, Deus, pela inteligência, pelo meu corpo, pelos meus olhos, as minhas mãos, os pés, o meu nariz que cheira, os meus ouvidos que ouvem, a minha boca que fala. Obrigado, Jesus. Obrigado por tanto entendimento que eu carrego dentro de mim, ainda que eu não consiga praticar tudo que eu sei. Obrigado, Jesus, por tudo que eu já recebi. E obrigado por tudo que eu sei que você ainda vai me dar. Obrigada, espiritualidade amiga, por todo o cuidado, amparo e amor dispensado a nós nesta noite. Que nós saiamos daqui cheios de luz, cheios de amor e cheios de gratidão. E que a luz que daqui levamos se espalhe pelos caminhos por onde passarmos e chegue até o nosso lar. E lá, Jesus, que a tua luz adentre em todos os cômodos e que cubra a minha casa de proteção, para que nenhuma força maligna, encarnada ou desencarnada, da minha casa se aproxime ou lá permaneça. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de te conhecer. Visualize Jesus nesse momento na tua frente e abrace Jesus. Abrace. Sinta a luz de Jesus envolvendo o teu corpo. Respire, Jesus. Se despeça de Jesus. Olhe nos olhos de Jesus e diga a Ele aquilo que você deseja. Mestre amigo, profundamente agradecidos por esse momento, nós te damos graças por tudo que somos e por tudo que temos e te pedimos, caminha conosco e nos leva pelos caminhos que nos levam a mais próximo de ti. Que assim seja. Que assim seja. Sábado, pessoal, vem o Clênio Lopes de Caxias. Já é setembro. E vai falar suicídio na visão espírita. Depois, quarta que vem é comigo, acreditar vale a pena. Então, a gente vai falar todo setembro, não de morte, de vida. Todo setembro a gente vai falar de vida. Que viver vale a pena. Gente, ali do lado da caixinha das irradiações, da oração e coisa, tem uma caixinha nova ali, que é uma caixinha para que vocês escrevam as dúvidas que por vezes fica na palestra, né?
fica algum tema que vocês não entendem direito, e de sugestões de temas para novas palestras. E posso falar daquela ideia que a gente tem de fazer uma palestra? A gente tem uma ideia aqui na casa de fazer uma vez por mês, talvez uma vez na quarta, um mês na quarta e um mês no sábado. Tem gente que não pode vir na quarta, tem gente que não pode vir no sábado, de fazer uma palestra interativa, assim. A gente fica aqui, os trabalhadores, né? A gente fica aqui com um assunto sugerido por vocês, ali na caixinha, ou um assunto até escolhido por nós, talvez, e uma palestra interativa, onde vocês possam tirar dúvidas, assim, tipo, perguntar, sabe? Tipo assim, eu quero saber mais sobre tal coisa, como é? Se eu não sei responder, a Giovana sabe, o Eduardo sabe. Então, assim, o que vocês acham? Seria legal? Sim. Fica, né? Então a gente vai debater a ideia, então. Roda de perguntas. Uma rodada de perguntas, uma palestra interativa, eu acho, né? A gente vai conduzindo um assunto e vocês vão participando juntos. Então, gente, lembrando que dia 24 de setembro nós temos o nosso chá, Já é setembro. que é o que mantém as atividades da nossa casa, né? As atividades de auxílio ao próximo, assim, de cesta básica, de comprar remédio, que sempre tem quem precisa, né? E então, assim, o nosso chá é o meio que a gente tem para isso. Então, o ingresso é R$40, vai ser lá no Salão da Tapejara. Esse ano vai ser um formato diferenciado, vai ser bem legal. Então, assim, fica o convite, a gente tem ingresso para vender aqui, tem com os trabalhadores. Então, assim, fica o convite para vocês participarem, porque de certa forma também é uma forma de caridade, né? Então, assim, fica o convite, participem. E quem não vai tem um ingresso solidário. Você paga metade do Paga valor. 20 pila, não vai, mas colabora com 20. Com a casa, né? Então, assim, mas na verdade a gente gostaria que vocês fossem, né? O bom é reunir, né? Socializar. Então, assim, hoje fica pro passe, só quem tem passe individual. Vou contar outra coisa que eu aprendi lá em Farroupilha. Perdoe-me, mas eu tenho que contar para vocês. Teve um trabalhador lá do Jesus de Nazaré, o seu Nelson, trabalhador, tem mais de 50 anos de trabalho. Ele disse assim que o momento mais importante dentro da casa espírita não é o momento do passe, é esse momento aqui, ó. É o momento da palestra. Por isso que as palestras não podem ser muito curtas, porque às vezes cirurgias são realizadas durante a exposição, durante a palestra. Então, assim, o momento mais importante dentro do trabalho na casa espírita é o momento da palestra, é quando a espiritualidade está agindo em cada um, não só no momento do passe. Então, assim, hoje vocês vão para casa já com certeza bem cuidados, né? Mas quem tem o passe individual, tratamento de saúde e coisa, fica e passa ali no passe individual. Sempre uma alegria receber vocês. Recebam meu abraço e meu carinho do coração. Voltem sempre, que aqui sempre vocês vão encontrar um pouquinho de amor e um pouquinho de luz. Fiquem bem, boa semana para todos.